Mais importante que saber que existe uma relação, um paralelo entre a velocidade angular e a velocidade de translação, é saber que existe uma relação entre a velocidade tangencial e a velocidade angular. Sabido que há um movimento curvilíneo, onde uma partícula passa de uma posição 1 para uma posição 2, descrevendo um arco de circunferência que chamamos por ΔS, de tal forma que esse ΔS se aproxima de um deslocamento ΔR, podemos definir que a velocidade média da partícula é idêntico à variação desse arco de circunferência pelo intervalo de tempo. Mas analisando a nossa figura, esse arco de circunferência ele pode ser escrito como o raio da circunferência vezes o deslocamento angular da posição 1 para a posição 2. Feito isso, a nossa velocidade média pode ser escrita como r vezes a variação da posição angular pelo intervalo de tempo. Em um caso particular, onde o raio da trajetória é constante, podemos reescrever que a velocidade média da partícula é igual ao raio da trajetória vezes a variação da posição angular pelo intervalo de tempo. Ora, a variação da posição angular pelo intervalo de tempo é a velocidade angular. Posso reescrever que a velocidade média da partícula é igual ao produto do raio da trajetória vezes a velocidade angular. E o mesmo para a velocidade instantânea. A velocidade instantânea, que é tomada quando o limite de ΔT tende a zero, logo ΔR também tende a zero, e por sua vez ΔS também tende a zero, é tal que a velocidade instantânea, que é uma velocidade tangente à trajetória curvilínea, será igual ao produto do raio da trajetória, para esse caso particular do raio sendo constante, vezes a derivada da coordenada pelo intervalo de tempo. Logo, a velocidade tangencial, ou a velocidade instantânea, é igual ao produto do raio da trajetória vezes a velocidade angular instantânea. Observe que todos os pontos têm a mesma velocidade angular, ω, porque todos completam uma revolução no mesmo intervalo. Mas as velocidades tangenciais são diferentes em direção e magnitude. Observe que à medida que a partícula traça sua trajetória curvilínea, o vetor velocidade instantânea ou o vetor velocidade média mudam de direção, mas também podem mudar de magnitude. Por outro lado, o vetor velocidade angular média ou o vetor velocidade angular instantânea, que são aqui perpendiculares ao plano da página e é um vetor que aponta do plano da página para o seu rosto, é sempre o mesmo. Enquanto no movimento de translação nós temos apenas um tipo de aceleração, que é a derivada da velocidade instantânea em relação ao tempo, no movimento circular nós vamos obter uma outra aceleração, uma outra definição de aceleração, que é o que chamamos de aceleração centrípeta. A aceleração devido ao movimento circular mantém o objeto se movendo a uma rapidez tangencial vt, ao longo da circunferência de um círculo de raio r. Então, olhe primeiramente aqui o movimento dessa partícula pontual vermelha, que descreve uma trajetória curvilínea, representada por esses tracinhos, por essa curva tracejada. Inicialmente, a partícula está em uma posição localizada pelo vetor posição R1 em relação à origem, R inicial, e a velocidade tangencial dessa partícula nessa posição inicial é VI. Num tempo posterior, essa mesma partícula se encontra numa posição RF, definida pelo vetor posição RF em relação ao eixo de rotação. Note que essa partícula tem um deslocamento, ou sofreu um deslocamento, da posição inicial para a posição final, que é dada pelo vetor de deslocamento ΔR. Nesse deslocamento, observe que a velocidade da partícula muda de direção. Veja VI e veja VF. No ponto final, eu representei tanto o vetor velocidade final,
quanto o vetor velocidade inicial foi transposto para a posição final. Dessa relação, eu posso observar que a variação dessa velocidade tangencial é dada por esse vetor ΔV. Aqui está a ampliação dessa imagem, o vetor velocidade final, o vetor velocidade inicial e o vetor variação ΔVt. A partir dessa figura, podemos calcular a magnitude da aceleração média. Observe que nós temos dois triângulos, o triângulo formado por RI, RF e ΔR, e o triângulo formado por VI, VF e ΔV. Pela semelhança de triângulos, eu posso dizer que ΔR está para R. Mas qual R? RI ou RF? Tanto faz, porque esse vetor R tem a mesma magnitude. Então, tanto faz escrever RI ou RF. Então, ΔR, a magnitude de ΔR do vetor de deslocamento, está para o raio da trajetória, assim como a variação da velocidade tangencial, ou a variação da velocidade instantânea, está para a velocidade instantânea, ou a magnitude da velocidade instantânea Vt. Tanto faz ser VI ou VF, pois nesse movimento, somente a direção do vetor mudou. A magnitude do vetor, velocidade instantânea, é a mesma. Veja que a magnitude de VI é igual à magnitude de VF. Desta relação, eu posso escrever o seguinte, que ΔV tangencial, dividido pelo intervalo de tempo ΔT, será igual à velocidade tangencial Vt, dividido pelo raio da trajetória, vezes o vetor de deslocamento ΔR, a magnitude, dividido por ΔT. Isto é, eu peguei a primeira equação e dividi pelo intervalo de tempo ΔT. Agora, tomando o limite de ΔT tendendo a zero, nós definimos por aceleração centrípeta a grandeza velocidade tangencial ao quadrado sobre R. De onde veio a outra velocidade tangencial? Veio da razão entre ΔR sobre ΔT. O vetor de deslocamento pelo intervalo de tempo, que é esse vetor ΔR aqui, nada mais é do que a velocidade tangencial. E o lado esquerdo da equação, a variação da velocidade tangencial em relação ao tempo, é a aceleração centrípeta. Então, dessa equação, eu obtenho que a aceleração centrípeta, por definição, é o quadrado da velocidade tangencial ao quadrado sobre R. Na figura aqui representada, temos três instantes de tempo. Um tempo inicial, um tempo intermediário e um tempo final. A partícula se move da posição inicial para a posição final e a aceleração média está voltada para o centro da circunferência. No ponto intermediário, a velocidade final está um pouco mais próxima de VI e a aceleração média tende para o centro da trajetória. No limite de ΔT tendendo a zero, a aceleração média é o que nós chamamos da aceleração centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. Outra questão que é bastante notável é que a aceleração centrípeta é perpendicular à velocidade tangencial, ou à velocidade instantânea. Esses vetores fazem um ângulo de 90 graus entre si. Então, a aceleração centrípeta de um objeto que executa um movimento circular a rapidez constante é direcionada radialmente para dentro. Esta é a definição da aceleração centrípeta.